Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já estão por dentro da nova polêmica da camisa vermelha da seleção brasileira? Então, bom, a CBF soltou um comunicado, né, informando que não é definitivo e que no caso seria uma camiseta reserva, assim como atualmente, além do uniforme calção azul e camiseta amarela oficial, a reserva é da cor azul. Então, estava se cogitando, no caso, a produção de uma nova cor, uma nova camiseta, mas que não é oficial, né? Ainda não foi, como se diz assim, não foi oficializado pela CBF. E que tudo será conforme acordado. O que alguns influenciadores acharam? A moda agora é a camiseta vermelha da seleção brasileira de futebol. Mas a pergunta que não quer calar é: se as cores do Brasil são verde, amarelo, azul e branco, o vermelho vai representar quem? Eu acho que no fundo, eu e você já sabemos. Talvez ela seja usada como um uniforme por uma das organizações que hoje controlam o nosso país, o Comando Vermelho. Talvez eles até usem por baixo da fantasia de Papai Noel, que usam para entregar presente de Natal para conquistar os corações e mentes das nossas crianças, que crescem admirando o crime organizado e sonhando com um dia em que terão seus próprios fuzis. Sabe a verdade que essa camiseta escancara? Ninguém mais sabe o nome dos jogadores da seleção. Eu mesmo nem sei quem é o técnico. Conseguiram roubar o nosso símbolo. Roubaram o maior orgulho que o brasileiro tinha: torcer pela melhor seleção de futebol do mundo. Mas eu digo que nós ainda estamos aqui. Menos iludidos, mais conscientes, mais dispostos a falar, cada vez mais alto. Até que seja impossível fingir que nós não existimos. E um dia, das margens plácidas do Ipiranga, talvez a gente pare de ouvir o som de balas perdidas e volte a ouvir o brado retumbante de um povo que acordou. O verde, o amarelo, o branco e o azul ainda vivem aqui, dentro do coração de quem se recusa a baixar a cabeça. Saiu uma notícia, gente, de que a próxima versão do uniforme oficial da CBF pode ser vermelha. Curiosamente, isso faria todo o sentido. Vou explicar por quê. Todo mundo sabe que Brasil vem do famoso pau-brasil. Que nem todo mundo sabe que essa árvore aqui, a árvore do pau-brasil, ela tem dentro dela uma pigmentação vermelha, como uma seiva. E ela é vermelha, vermelha como a brasa. Tem a brasa do fogo. Então, vermelha, o que era bem nobre na época. E isso era uma das coisas, inclusive, que provocou a exploração do pau-brasil nesse continente aqui recém-descoberto, ao longo ali do 1500 pelos europeus, e que um dia acabaria sendo chamado Brasil, a terra dos brasileiros, que eram os trabalhadores que ajudavam na extração dessa árvore aqui, e que tinham um pigmento, como eu falei, vermelho. A galera tá revoltada com o rumor do suposto novo uniforme secundário da seleção, que trocou o tradicional azul pro vermelho. E honestamente, ele passa a fazer muito mais sentido quando você abandona uma visão muito limitada de Lula e Bolsonaro e enxerga de verdade a nossa história. O uniforme azul, assim como o amarelo, faz referência à nossa bandeira, e por isso mesmo deveria ser vermelho. A bandeira nacional de hoje é, na verdade, uma pequena adaptação da bandeira da época do Império, mantendo a sua forma geral e esquema de cor, tirando somente o brasão de armas do Império. Pois toda a simbologia dessa bandeira, especialmente no esquema de cores, não faz referência ao Brasil, mas sim às casas reais europeias do rei de Portugal e do rei da Áustria. E o verde e amarela é verde para referenciar a casa de Bragança, do rei Dom Pedro I, que foi o nosso imperador e líder do processo de independência. E o amarelo é para referenciar a casa Habsburgo-Lorena, a casa austríaca que a sua esposa, Dona Leopoldina, fazia parte. E a parte azul com estrelas, que na bandeira da República é para fazer referência aos estados nacionais, também fazia essa mesma referência lá na época do Império. Na verdade, fazia parte do brasão de armas do imperador. Percebeu que essa bandeira não referencia nada original daqui? Na verdade, faz referência a casas europeias que regeram o país num período anterior ao nosso, onde isso é patriótico, nacionalista ou republicano. E aí, saindo dessa mesma premissa, se a gente tivesse alterado a bandeira de fato com o rompimento do Império e a chegada da República, que é geralmente o que acontece nos países quando acontece uma mudança de regime, a nossa bandeira provavelmente deveria ser vermelha, por uma questão etimológica. Brasil é uma palavra que literalmente quer dizer vermelho. Brasil é uma referência a pau-brasil, essa árvore que tem um vermelho muito marcante no seu interior. E a palavra pau-brasil tem o Brasil por conta, muito provavelmente, da cor brasa, ou seja, vermelho. A árvore era chamada de árvore avermelhada até mesmo pelos nativos que habitavam a costa brasileira na época do descobrimento europeu. Bom, eu acho que deve continuar do jeito que está e investir na educação, investir na saúde. Sabe, não é papo clichê, mas acho que deveria manter do jeito que tá.
né? É igual quando quiseram mudar a cor da carteira de trabalho na época do governo anterior. Então, assim, gente, tem tantas coisas importantes para poder a gente focar a nossa atenção, a desigualdade, a fome, a miséria. Agora, com esse papo de camiseta, e os nossos jogadores, eles estão jogando bem? E aí, como que é? Né? Então, assim, não vamos ficar focados nesse negócio de camiseta, não. Vamos para uma coisa mais importante, que são pessoas que estão necessitando, né? Ver aí o custo alto da alimentação, as pessoas que estão com fome, pessoas que às vezes, sabem, inanição, não têm acesso ao básico. Vamos focar nisso. Eu acho mais interessante.